Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo com saúde e na paz do Senhor. Nosso assunto hoje da aula é números decimais. É uma área da matemática que trabalha a divisão. Vamos conhecer? Então, aqui vai uma sequência de umas 10 aulas, viu? É um assunto bastante longo, exige muita atenção. Muito fácil, é só você prestar atenção. Então, vocês podem pegar a régua de vocês e começar a fazer medida do seu lápis, do seu livro, da sua mão e anote na folhinha de papel quanto mede cada coisa que você medir com a sua régua. Nós temos aqui a medição de um lápis. Então, veja que eu amplifiquei aqui, de um número para o outro, tem a medida de 1 centímetro, tá? Então, veja, quantos centímetros tem essa régua? O que nós estamos vendo? Pronto, nós estamos vendo até 9 centímetros, tá? Então, se aqui tem vários tracinhos, esses tracinhos que tem aqui no meio, chamado de milímetro. Então, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse lápis é maior do que 8 centímetros? Sim. É menor do que 9 centímetros? É. E quanto é que ele mede? É só você contar quantos tracinhos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, pois ele mede 8 centímetros e 6 milímetros. Sempre que a gente está diante de um assunto novo, não tenha pressa. Com calma, que você vai aprender no instante. Então, você vai escrever o 8, coloca uma vírgula e coloca o 6. Aí chama-se 8 centímetros e 6 milímetros. Aí vem as perguntinhas. O comprimento do desenho do lápis é maior do que 8 centímetros? O comprimento do desenho do lápis é maior do que 9 centímetros? Como você representa a medida do comprimento desse lápis? Vamos analisar. Luiz está pintando um painel que foi dividido em 10 partes iguais. O painel todo representa um inteiro. Então, esse painel todinho, ele é o todo inteiro. Cada parte corresponde a 1/10. Então, ele já pintou aqui 1/10. Cada partezinha dessa é 1/10. Veja como é que representa. 1 sobre 10. Representação de 1/10 em fração. E representação de 1/10 de forma decimal. Então, você vai colocar o 10 ao contrário, ó. E coloca uma vírgula. Por que você vai colocar uma vírgula aqui? Porque tem um zero. 0,1. 1/10 ou 1/10 do painel corresponde a uma das faixas do mesmo tamanho do painel. Então, 1/10. Então, a quantidade de faixas pintadas corresponde a quantos décimos do painel? Se 1 é 1/10, vamos ver quantas faixas tem pintado aqui. 1, 2, 3. Então, 3 décimos. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui vai ficar como? 6 décimos.
represente essas faixas pintadas com número decimal. Dá uma pausa no vídeo. Veja como a gente representa 3 décimos. O 3 representa as faixas pintadas e o 10 é a quantidade de faixa. Ou ainda, você pega o 3, quantos zeros tem aqui? 1. Então, você coloca uma vírgula e à esquerda dele coloca um zero. E aqui, 6 décimos. 6 representa a quantidade de faixas pintadas, 10 é a quantidade de faixa, o todo. Na forma fracionária, você coloca o 6, quantos zeros tem aqui? 1. Então, coloca a vírgula e o zero. Então, represente a parte pintada da figura na forma decimal. Essa figura aqui, eu dividi ela em 10 partes. 10 partes, eu coloco um traço, coloco a quantidade de parte que ela tem na parte inferior, que é chamada de numerador. E aqui na parte de cima, que é chamada de denominador, eu coloco a quantidade de partes pintada. Aqui na forma de fração. Na forma decimal, eu vou colocar o 2, que é a parte pintada, coloco a vírgula e o zero. É como se eu estivesse fazendo o 20 ao contrário. Então, aqui chamado de 2 décimos. E essa parte do mesmo jeito. São 10 partes, eu pintei 5, então aqui vai ficar 5 décimos, 0,5. Aqui eu pintei 8, então vai ficar 8 décimos. Vejamos. Dá uma pausa e tente resolver sozinho. Ó, 5 décimos. 5 é a parte pintada e 10 é a quantidade de par. 0,5. 5 décimos. 8 é a quantidade pintada, 10 é a quantidade de quadrinho. 8 décimos. 8 décimos. Agora vamos aqui. Se nós estamos trabalhando no número decimal, então vocês acham que essa figurinha aqui tem quantos pedacinhos cada um? Muito bem, quem respondeu 10 acertou. Então, aqui a figura, aqui a representação de fração. Fração vai ter sempre um traço no meio. A parte de cima é a parte que está pintada. E a de baixo representa o todo. Então, eu já posso ir adiantando aqui, ó. Tudo é décimo, porque nós estamos trabalhando número decimal. Então, se aqui eu tenho 3 décimos, significa que eu vou ter quantas partes pintadas aqui? Muito bem, quem respondeu 3 acertou. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, se no total é 10, se tem 5 sem ser pintada e 5 pintada, eu vou representar a parte pintada. 5, que é a parte pintada, décimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parte pintada e 10 quadrinhos. Como é que eu leio? 3 décimo. Representação na forma decimal. Ó, 3, 0, ó, fosse 30 ao contrário. Aqui, ó, por ter só um zero. 5, ó. Certo? Aí eu posso botar 60 ao contrário, coloca a vírgula. Como é que eu leio? 3 e acrescenta a palavra décimo. Tá vendo? Você lê o número de cima, que é o numerador. 3 décimos, 5 décimos, 6 décimos. Você lê normalzinho o número de cima. Então, espero que vocês façam até a próxima aula com o mesmo assunto.